Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa missão evangelizadora, quero te convidar mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Sempre que você faz isso, o YouTube reconhece a relevância desta grande santa missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinha consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quanto reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, ele é muito interessante que, de certa forma, Jesus faz essa pergunta para mim e para você. Às vezes nós estamos diante de tanta situação difícil na vida, né? Situações que nós não vemos solução, situações que nós não encontramos uma saída. E aí Jesus faz essa pergunta para os discípulos porque eles viajaram, digamos que fossem os 12, 11, sei lá quantos tinham lá na barca, mas só tinha um pedaço de pão. Um pedaço de pão. E aí a preocupação deles era: e agora? E agora? Porém, eles esqueceram de quanto do milagre da multiplicação dos pães que Jesus acabara de fazer. Não sei quanto tempo Jesus tinha feito esse milagre. Mas olha, nós somos muito assim, né? Jesus nos concede uma graça, Ele nos dá uma graça, e o que nós fazemos? Parece que nós logo esquecemos da graça que o Senhor nos concedeu. Ora, a graça pode ter, sei lá, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos. Uma graça, ela não pode acabar pelo tempo. A graça que Deus nos concede, ela se perpetua, ou deveria se perpetuar. Porém, nós somos muito mal agradecidos ao Senhor. Nós esquecemos logo daquilo que o Senhor nos fez a nosso favor, porque nós já estamos com uma outra lista, né? Já não é mais aquela lista, já é uma outra lista, e nós estamos implorando ao Senhor essa nova lista. Eu acho que aqui mora o grande problema nosso no segmento do Evangelho de Jesus. Nós esquecemos os benefícios que o Senhor fez na nossa vida. Estamos como o povo da antiga aliança, que esquecera do que o Pai do céu fizera
com eles, como o Pai do céu mandou o maná para saciar a fome deles, e eles sentiam a saudade das cebolas do faraó. Muitas vezes nós estamos com o coração assim. Mas o ponto mais importante nesse evangelho é que Jesus diz assim, olha, tomai cuidado com o fermento de Herodes. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus. O que Jesus quis dizer? Interessante que a partir do pão, e os discípulos achavam que era a questão era do pão, né? Pão, fermento, né? Ligando a associação de pão com fermento. E aí Jesus diz, olha, ele aproveita um momento, Jesus aproveita aquele momento, daquela situação do pão ali, e diz, olha, o que vocês têm que ter cuidado é com o fermento, ou seja, com a maldade que cresce no coração de Herodes, no coração dos fariseus. Todos nós precisamos ter cuidado com as pessoas que vêm nos trazer alguma situação, alguma história de alguém, sabe? Ali tem o fermento da maldade muitas vezes tem o fermento da maldade, tem o fermento que corrói, né? O fermento que maltrata, o fermento que destrói, o fermento de quem tem um coração endurecido, quem tem um coração duro. Não sei se era pão duro que estava lá, não sei, se aquele pão já estava duro, não sei. Mas quem tem um coração duro não consegue absorver os ensinamentos, não consegue experimentar, não consegue saborear. Porque Jesus ele vai contra as ideologias daquele tempo. E daquele tempo também vai contra os ensinamentos de Jesus. Aqui está o contraponto de toda essa história. O fermento de Herodes e o fermento dos fariseus era a maldade. Eles queriam fazer crescer a maldade, e Jesus era aquele que olha com compaixão, né? Nós vimos várias vezes a semana um Jesus que olha com compaixão. E nós somos hoje provocados, chamados a termos esse olhar cheio de compaixão, olhar com misericórdia, olhar com amor as pessoas que nos cercam, as pessoas que necessitam do nosso carinho, da nossa atenção. Nós somos provocados por essa palavra hoje, verdadeiramente, a termos um olhar cheio de misericórdia. O grande ensinamento do Evangelho de hoje é o cuidado com a maldade que queiram trazer ao nosso coração, fazer crescer o ódio, fazer crescer a indiferença, fazer crescer as guerras. E por falar em guerra, é exatamente isso, né? A verdade de alguém, ela perpassa pela dureza do coração. E com a dureza do coração, destrói vidas, destrói um país, destrói um patrimônio, tantas coisas, né, que se destrói, mas o mais importante são vidas que são destruídas. E hoje nós somos provocados por essa palavra, querendo fazer com que essa palavra entre no nosso coração de tal modo que o mais importante aqui é ter um coração misericordioso. Muitas pessoas vão te provocar e nos provocam para que o nosso coração seja semelhante ao coração delas, sem compaixão. E é exatamente isso que nós não podemos nos permitir, porque Jesus não ensina-nos a ter um coração duro. E ele falava para os discípulos, e aí ele lembrava de tudo que ele fez. Tenhamos um coração agradecido, tenhamos um coração cheio de compaixão, tenhamos um coração voltado para aquilo que é do Senhor. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário
Que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos conceda a graça de termos um coração semelhante ao do teu Filho Jesus. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos proporciona a alegria de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes, de termos um lugar para que os sacerdotes possam se reencontrar, se reconectar com o coração compassivo de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.